Olá, queridos, bom dia! Quero convidar vocês a estudarem mais uma porção do livro de Provérbios comigo, né? Provérbios capítulo 12, onde Salomão aqui vai ressaltar alguns assuntos, né? O tema que eu dei para essa meditação é o justo trabalhador, porque é exatamente sobre esses dois assuntos que Salomão vai nos falar, sobre o homem justo, né? A justiça e como ele mantém a sua casa preservada, e também os benefícios, né, que o homem trabalhador conquista. Então, vamos ler juntos. Provérbios capítulo 12, versos 1 a 12. Nos diz assim: Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Esse é um parênteses que ele está abrindo aqui no assunto, né? Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Até aqui a palavra de Deus, né? Vamos orar mais uma vez antes da gente tirar algumas lições para nós nessa manhã. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pela tua palavra, por esse livro de Provérbios conhecido como um livro de sabedoria deixado por Salomão, com tantas instruções práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dirige, o Senhor nos ilumina para entendermos a Tua palavra e assim nos conduz por meio dela a um caminho de piedade, um caminho de alegria aqui nesta vida, aqui nessa terra. Obrigado, Pai, pela instrução da Sua palavra e por esse tempo agora que vamos dedicar a ela. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Então, como eu disse, né, temos dois assuntos aqui que nós queremos estudar hoje. Uma vida de justiça e um trabalhar honesto. Primeiro ponto, então, né, falando de justiça, Salomão vai dizer no versículo 3 que a vida do justo tem uma firmeza inabalável. Veja de novo, verso 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode desarraigar o justo. Então, o justo está arraigado, né? Tem essa firmeza inabalável. A prática do mal não compensa. Pode ser até que quem pratica o mal, né, consiga benefícios de imediato, mas depois isso vai se tornar um tormento permanente para essa pessoa. Aqueles que tentam se firmar por meio da impiedade vão ser desarraigados repentinamente, né? O contrário do justo aí, né? Serão como a palha que o vento dispersa. Serão como uma casa que é construída sobre areia. Nós já falamos sobre essa figura algumas vezes aqui em Provérbios. A tempestade vai passar, né? E vai arrastar imediatamente essa casa
com grande destruição, porque foi construída sobre areia. Quanto maior a altura conquistada pela corrupção, maior vai ser o tombo. Quanto mais altos são os postos atingidos com a maldade, mais humilhante será a descida até o fundo do poço. O justo pode até passar por provas, por momentos amargos aqui nessa vida, por injustiças violentas, mas a sua raiz não vai ser removida. É isso que Deus promete aqui. Ele pode até perder a sua vida, perder os seus bens, mas jamais vai perder a sua esperança, a sua reputação, a sua posição de santidade na família de Deus. A vida do justo é sólida e será feliz eternamente. O justo entrará nos céus e habitará com o Senhor para todo sempre. E vamos viver lá em esplêndida alegria. Falando ainda da justiça, o versículo 7 fala que a casa do justo tem firmeza na tempestade, não é? Ele está arraigado e a sua casa tem firmeza na tempestade. O verso 7 diz: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Os perversos, não poucas vezes, eles se tornam fortes e poderosos aqui na terra. Juntam riquezas ilícitas, roubam dos pobres, torcem as leis, eles violam os direitos dos inocentes. Pensam que o seu dinheiro e o seu prestígio podem lhe dar segurança. Porém, esses perversos, né? A casa desses perversos é feita de areia. Quando a tempestade chegar, essa casa cai e a ruína será grande. Mesmo que os perversos escapem da justiça humana, eles não escaparão do reto juízo de Deus. Mesmo que sejam aplaudidos aqui na terra, não serão aprovados no céu. Os justos nem sempre são notados aqui na terra, mas eles sim têm uma esperança futura, uma herança nos céus. Muitas vezes, enquanto o ímpio prospera, o justo é castigado, é injustiçado. Mas no dia que vier a tempestade, quando a tempestade bate, né, na casa do justo e na casa do ímpio, o justo tem aonde se apegar. O justo tem uma esperança em que se apegar, né? Já a casa do ímpio, ela desaba. Porque o justo, ele fez de Deus o seu alto refúgio. Ele edificou a sua vida sobre a rocha que não se abala. A chuva pode cair no telhado do justo, os ventos podem bater na sua parede, as enchentes, né, podem abalar os alicerces, mas a casa do justo permanecerá de pé, porque está firmada em Deus. A firmeza dos perversos é apenas aparente, é externa, mas a estabilidade dos justos é real. A casa dos perversos pode até ser luxuosa, por um tempo, mas um dia, todo esse luxo, né, tudo que a gente vive aqui nessa terra vai desaparecer, enquanto que a nossa morada celestial, ela é eterna. Assim, então, nós vemos claramente, né, que a diferença entre o justo e o ímpio. Como que isso se aplica ao trabalho, né, e às riquezas? Dá uma olhada, esse é o segundo tema aqui desse conjunto de versículos, né? O trabalho é fonte de riqueza, tá ali no versículo 11, veja aí comigo, diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então a preguiça, queridos, é mãe da pobreza, mas um trabalho honesto gera riqueza. Aqueles que buscam os atalhos de um enriquecimento ilícito caem né, na sedução de ficar rico muito rápido. Eles se demonstram insensatos.
Já aquele que lavra a sua terra, né? A ilustração usada várias vezes ali em Provérbios, né? Será farto de pão. O que investe no seu campo, que cultiva a terra, que trabalha, né? Com diligência, ao invés de cruzar os braços e se entregar à preguiça, quem trabalha de forma diligente vai prosperar ao invés de ter privações. Então, queridos, não importa em que área você trabalhe, dê o melhor de si mesmo. Faça tudo com excelência. Seja um especialista, não é? Não adianta ser só um generalista, só um pouquinho de cada coisa, faço mais ou menos, não adianta. Aqueles que têm mãos preguiçosas, no trabalho só vai ver dificuldades. Tudo parece um trabalho enorme. Na casa do preguiçoso, não vai ter então fartura. Não vai ter essa mesa farta de pão, como diz Provérbios, né? A riqueza é fruto do trabalho honesto e diligente. Os que se acomodam, né, e cruzam os braços não vão prosperar. O trabalho não é um castigo para nós. O trabalho já existia ali no Éden, antes do homem pecar. O trabalho é um privilégio. É uma fonte pode ser uma fonte de alegria para nós, né? E ela traz riquezas. O produto, o fruto, né, produzido são riquezas, né? Abastecimento, suprimento das necessidades. Por outro lado, o autor aqui, Salomão, né, vai dizer no versículo 12 que a cobiça é o caminho do fracasso. Então, ao invés de eu trabalhar para ter, eu cobiço o do outro. Veja o que diz versículo 12. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo florescerá. De novo, né? Ele faz uma contraposição entre maus e justos, aquele que vive do seu próprio fruto, né? Produz seu próprio fruto, versus aquele que quer pegar o despojo do outro, né? Os ímpios querem as riquezas ilícitas tomadas pelos maus, é o que diz o versículo, né? Então são como que parasitas, né? Procurando viver da produção dos outros. Eles nunca se satisfazem, eles querem sempre mais. São desesperados por um lucro fácil. São rápidos para armarem esquemas de corrupção para se dar bem. São espertos aos olhos do mundo e tiram vantagem dos inocentes. Para isso estão dispostos a mentir, corromper, a roubar e até mesmo matar. Infelizmente, queridos, nossa sociedade está cheia de gente assim. Cheia de maldade, cheia de injustiça e dominada por esses homens maus. Porém, o fruto dessa cobiça trará para eles maldição, miséria e a morte eterna. O justo não é governado pela sua ganância, mas pelo trabalho honesto. O justo não é um parasita, não se alimenta do que é do próximo, mas a sua raiz floresce, ou seja, ele produz o seu próprio fruto, é disso que ele consome, não é? É disso que ele vive. O perverso é uma maldição para a sua geração, mas o justo, uma bênção entre o seu povo, na sua família. Então, queridos, aqui no texto de hoje nós temos esses dois textos, né? Esse é um bom resumo de como a vida justa e o trabalho justo, honesto, nos farão prosperar, mesmo em meio às dificuldades, né? Então, isso não é uma promessa de que nós ficaremos ricos de uma hora para outra, mas é uma promessa de que o nosso esforço, nosso trabalho diligente, isso vai trazer frutos, né? Nós vamos colher esse fruto se trabalharmos da maneira que Deus espera. Então a minha oração nessa manhã é que esses versos possam animar você, né, ao longo da semana, a seguir em frente, né, no trabalho que muitas vezes não é fácil, né, é duro,
mas trabalhando de forma honesta e diligente. A minha oração é que você possa desfrutar dos benefícios que isso trará para a sua própria vida e também para a vida dos seus familiares. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar nosso dia, nosso resto de semana nas mãos do nosso Deus, em especial nessas áreas da justiça e do trabalho. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela sabedoria de Salomão e pela instrução que o livro de Provérbios nos traz. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos motivados, a vivermos uma vida justa, a não cedermos à tentação de qualquer ganho ilícito ou de achar que a maldade resolve qualquer problema. Ajuda-nos a permanecermos justos, seguidores do Senhor Jesus. Ajuda-nos a trabalharmos diligentemente, apesar das injustiças, que nós possamos fazer o nosso melhor, né? No nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, seja ele qual for, né? Que nós possamos fazer com excelência, trabalhando como que para o Senhor e não para homens, e que o Senhor, né, nos dê então, né, o fruto desse trabalho. Colocamos tudo isso, Senhor, nas tuas mãos e agradecemos, né, colocamos nosso dia, nossa semana nas tuas mãos, agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos, queridos, que Deus abençoe a semana de vocês. Nos vemos no domingo. Um abraço.